A paz do Senhor, senhores, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais uma videoaula, uma aula abençoada. Eu louvo a Deus pela vida de vocês que estão cumprindo o desafio, que estão participando de todos os desafios colocados nesse grupo. Louvo a Deus porque vocês estão aprendendo mais da palavra de Deus, respondendo os questionários da lição. O Senhor, nosso Deus, tem usado a vida do tio Everson para colocar cada desafio aqui neste grupo. E eu peço a vocês também que sejam participantes, assim vocês estão contribuindo para o reino do céu, sabiam? Aprendendo a palavra do Senhor, vocês podem divulgar ela para cada pessoa que passa por vocês. Quanto mais vocês aprendem, mais vocês têm a falar. Amém, crianças? Hoje é a nossa lição de número 7, que é uma mulher em julgamento. Então, o nosso memorizando é: mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Está em 1 João, capítulo 1, versículo de número 9. Eu peço a vocês que leiam todo o capítulo de 1 João. Ele é uma bênção. E a nossa lição de hoje encontra-se em João 8, do 1 ao 11. Então, que vocês venham também a ler a palavra do Senhor na casa de vocês. Porque aqui nós ministramos a aula, mas vocês têm que acompanhar a palavra de Deus. Então, eu peço a vocês que peguem a sua Bíblia Sagrada e venham acompanhar todas as histórias. Amém, crianças? Conhecendo mais de Deus. Com o passar do tempo, Jesus tornava-se cada vez mais conhecido. Suas palavras, suas atitudes, sua compaixão com o doente e com o pobre deixavam claro que ele tinha vindo fazer a vontade de Deus. Tá vendo que nós temos que aprender com Jesus? Ele tinha compaixão. O que é compaixão? É você se preocupar com as outras pessoas. Você entender, assim, o que elas precisam. Com o doente, ele entendia os doentes. Ele entendia que aquelas pessoas estavam sofrendo. Então, ele tinha compaixão, ele se preocupava com essas pessoas. Nós temos que aprender com o Senhor Jesus a se preocupar com todas as pessoas. Muitas pessoas o reconheciam como mestre e assim o procuraram para ouvir seus ensinamentos. Todas as pessoas viam que ele era mestre, sabiam que ele era o Filho de Deus. Então, vinham para ouvir os seus ensinamentos. Então, juniores, nós temos que aprender cada vez mais da palavra do Senhor para poder ensinar de acordo com a palavra do Senhor Jesus. Porque ele falou para a gente ir e pregar o Evangelho. Aqui ele estava pregando e depois dele viria as pessoas que aprenderam dele. E nós somos essas pessoas também. A fama de Jesus e sua postura incomodava parte dos líderes religiosos de Jerusalém. Por que incomodava? Porque eles não entendiam que Jesus ia fazer veio cumprir o plano do Senhor. Então acabava incomodando eles, porque eles não entendiam o plano de Deus para nós. Eles achavam que Jesus só estava fazendo alvoroço, só estava fazendo assim, barulho, e não tinha o poder verdadeiro. De maneira que eles se organizavam para testar a integridade e o conhecimento do Senhor Jesus. Foi em uma ocasião dessas que fariseus e escribas surpreenderam Jesus, exigindo que ele julgasse certa mulher pecadora. Quem será essa mulher, hein? Essa mulher era Maria Madalena. Eles queriam testar o caráter de Jesus, testar a sua integridade, ou seja, queriam saber se ele realmente era o que ele falava que era. Isso é ser íntegro, juniores. É você fazer o que você fala, ser quem você fala que é. Se você é servo de Deus, tem que agir como um servo de Deus. Isso é ser íntegro. Aí os fariseus trouxeram essa mulher, a Maria Madalena, pegaram ela em pecado. Aí trouxeram ela para Jesus julgar. Agora vamos ver o que Jesus fez. Aquele grupo de religiosos entrou no pátio do templo trazendo a mulher sob uma acusação muito séria, adultério. E o que é adultério, crianças? Adultério é quando uma mulher trai o seu marido. Essa mulher foi pega em traição. Olha o que diz mais. E exigiram que Jesus dissesse pessoalmente o que deveria ser feito com ela, que for surpreendida em seu pecado. Aí eles queriam ver sobre o que Jesus iria fazer. Eles queriam testar Jesus, testar o seu ensinamento. A sociedade judaica, mesmo sendo governada pelo Império Romano, obedecia à lei de Moisés, porque se é pego em pecado, a lei é que apedrejasse as pessoas. Todas as pessoas, independente do pecado que fosse cometido, elas eram mortas a pedradas. A sociedade judaica, mesmo sendo governada pelo Império Romano, obedecia à lei de Moisés. O que estava escrito nessa lei valia tanto para a vida de fé como para a vida civil.
Não havia tribunais como existem hoje, ou seja, eles levavam para os escribas, para os fariseus julgarem a lei deles. Lembra na aula que eu falei passada, que eles eram mestres da lei e que eles julgavam a causa do povo? Nessa época não tinha juiz, os fariseus, os mestres da lei, eram os juízes desse povo. Então, essas causas eram levadas a ele. E como a lei de Moisés mandava, a pessoa era apedrejada, era pega em pecado, então ela era morta. Não havia tribunais como existem hoje. A desobediência à lei era julgada por conselhos formados pelas autoridades da aldeia ou da região ou do templo. Eram aquelas pessoas que estavam nas aldeias ou no templo, que eram os fariseus ou os mestres da lei que ficavam nas aldeias. Era levado até eles para serem julgadas. Segundo a lei, o homem e a mulher que praticavam o pecado de adultério devia ser mortos de uma forma muito cruel, sob apedrejamento. Era uma lei muito dura para o pecado, muito grave. Aqui nós entendemos que eles julgavam essas pessoas de acordo com a lei de Moisés. Só que Jesus veio para trazer uma lei diferente, para trazer liberdade a nós, para perdoar os nossos pecados. Porque todos nós, juniores, somos pecadores. Imagina, por cada erro, por cada pecado que a gente cometesse, fôssemos apedrejados? Se a lei fosse seguida até hoje, mas Jesus, ele veio para pagar o preço da lei por nós. Sabia que ele veio complementar a lei? Ou seja, ele pagou todo o preço da lei. Hoje nós somos perdoados. Por quê? Porque Jesus pagou o meu preço e o preço de vocês. Atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. Quem que disse isso, hein? Aqueles homens que trouxeram o caso da mulher já tinham um veredito definido em seus corações, a morte. Eles já trouxeram a mulher já sabendo que ia matar ela. Por quê? Porque a lei dizia que quem fosse pego em adultério, homem ou mulher, era apedrejado até a morte. Então eles já tinham a lei no seu coração. Eles já estavam endurecidos, eles já estavam cientes do que iriam fazer. Ou seja, eles já sabiam o que iriam fazer. Mas olha o que Jesus disse. Jesus, porém, sabia muito bem que o interesse deles era testá-lo e não cumprir a lei. Aqui, Jesus já sabia como onisciente que ele era, como ele já sabia, ele sonda os nossos corações. Ele sabia que aquelas pessoas não queriam somente cumprir a lei. Queria testar Jesus, queria saber o que ele iria dizer, se ele era realmente o Filho de Deus. Eles queriam pegar Jesus, porque se Jesus errasse naquele momento, eles iriam apedrejar Jesus também. Iriam acontecer o que eles pensavam que Jesus era. Mas Jesus deu uma lição muito grande neles. A primeira reação de Jesus foi silenciosa. Ele se calou e pensou. Simplesmente ele continuou o que estava fazendo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse a eles: quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra nessa mulher. Nossa, olha o que Jesus fez com eles. Quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. O que eles fizeram? Todos nós, juniores, somos pecadores. Então Jesus mostrou para eles que nós não podemos julgar uns aos outros, que quem tem o poder de julgar é somente o Senhor nosso Deus. Jesus estava mostrando como devemos ser obedientes a Deus. Estava mostrando aquelas pessoas que temos que obedecer a Deus e levar as nossas causas ao Senhor. Não a causa uns aos outros. Não eu e você julgar a minha causa, julgar a causa de vocês, ou vocês julgar a causa de outro amiguinho. Nós temos que levar as nossas causas ao Senhor. Por quê? Porque Ele é o nosso juiz. Ele é o único que pode julgar a causa. Nessas poucas palavras de Jesus, podemos aprender muitas lições, importantes lições. O pecado, de acordo com o dicionário Wycliffe, pecado é tudo que é contrário ao caráter de Deus. Isso porque Deus é santo, justo e perfeito. Em Deus não há erros, não há trevas e não há injustiça. Então tudo que vai contra tudo isso aqui é pecado. Tudo que vai de acordo com o que Deus não se agrada é pecado. Então nós temos que ter Jesus, nós temos que saber que Jesus se fez justiça por nós. Ele pagou o meu preço de vocês. Então nós não podemos julgar ninguém, porque nós também somos pecadores e as nossas causas têm que ser levadas ao Senhor. O primeiro pecado foi cometido por Adão e Eva. Entretanto, depois deles, todos os seres humanos pecaram. Em todas as gerações, em todos os povos, em todos os lugares do mundo, o ser humano é pecador. Então nós entendemos aqui que depois que Adão e Eva pecou, todos os
os seres humanos nasceram em pecado. Por quê? Porque nós somos descendentes de Adão e Eva. Mas Jesus, com a sua grande misericórdia, veio, morreu por mim, por vocês e pagou o nosso pecado. O pecador. Pecador é todo o ser humano que se afasta de Deus, que desobedece às suas leis, que vive longe dos seus princípios. Assim, todos são pecadores, homem ou mulher, rico ou pobre. Então, todos somos pecadores, homem ou mulher, rico ou pobre. Todas as pessoas que se afastam de Deus. Então, juniores, nós temos que entender que temos que estar na presença de Deus todo o tempo, lutando para vencer o pecado, lutando para vencer o que desagrada a Deus que está em nós. Nós temos que batalhar, que nós temos agora o querido Espírito Santo em nós. Então, nós somos fortalecidos pela presença de Deus. E essa palavra está em Romanos 3:23. Gravem bastante essas referências para que vocês venham a estar lendo elas e aprendendo cada vez mais da palavra de Deus para vocês não errarem mais. E diante de Deus não existe pecado grande ou pequeno, pois qualquer um que fere a sua santidade e atrai seu juízo. Qualquer um que fere a santidade de Deus atrai seu juízo. Ou seja, qualquer um que erra vai vir julgamento sobre ele. Mas Jesus nos disse que ele pagou o nosso preço. Fez-se justiça nele. Ou seja, ele pagou o meu preço e o preço de vocês. O juízo. Julgar o próximo é uma tentação. É fácil, mas poderia um criminoso julgar outro criminoso? Será que pode, senhores, uma pessoa que é criminosa julgar outra pessoa que é criminosa? Uma pessoa que erra julgar outra pessoa que erra? Claro que não, pois está condicionado ao mesmo erro. Da mesma forma, somente alguém sem pecado tem realmente autoridade para condenar um pecador ou pecadora. Ou seja, como eu erro e vocês erram, eu não tenho direito de julgar o erro de vocês. Vocês, como erram, não têm o direito de julgar o pecado do amiguinho que erra, o erro do amiguinho que errou. Por quê? Porque nós somos errantes também. Então, uma pessoa errada não tem como julgar outra pessoa errada. Compreende, juniores? Então, nós não podemos julgar. Temos que levar a nossa causa ao Senhor. Jesus, em vários dos seus sermões, ensinou que o ato de julgar o próximo não agrada a Deus. Está em Mateus capítulo 7, versículo 1. Nós não podemos julgar, porque esse ato, Jesus condenou ele. Quem julga somente o Senhor. A Bíblia ensina que há apenas um juiz com autoridade e poder para julgar o homem, e de fato um tribunal previsto para ocorrer diante de Deus. Está em Romanos 14:10. Então, nós teremos um tribunal para ser julgado. Essas pessoas passarão pelo tribunal. Ou seja, as pessoas que não aceitaram o Senhor Jesus passaram por esse tribunal. Então, nós temos que entender que quem julga é só Deus. O tribunal é só do Senhor. Ele julgará as nossas causas, minhas causas e as causas de vocês. Quando a mulher pecadora foi apresentada para o julgamento, Jesus, ao invés de condená-la, demonstrou compaixão e confrontou os seus acusadores. As palavras de Jesus foram fortes demais para eles. Todo aquele grupo que estava preparado para executar a mulher foi obrigado a fazer um exame de autoconsciência. Ou seja, Jesus mostrou para eles que eles também eram pecadores, que eles não podiam julgar elas porque eles também tinham erros. Como que um errado pode julgar o outro errado? Não existe. Jesus fez aquelas pessoas uma autoconsciência, elas teve que se autoanalisar para poder julgar, para poder entender que não poderiam julgar. Entenderam, juniores? Então, eu não posso julgar ninguém. Por quê? Porque eu também erro. Vocês também, juniores, não podem julgar ninguém, porque vocês também erram, entendeu? Então, nós entendemos que o Senhor Jesus não ensinou aquelas pessoas que não podem julgar. Então, nós não podemos também. Cada pessoa conhecia bem seu próprio histórico de pecados. Jesus também sabia que mesmo não tendo seus pecados expostos publicamente, todos eles tinham um erro diante de Deus. Jesus mostrou para eles que eles também eram pecadores, quando ele disse, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Ou seja, se você está tão certo assim, você pode julgar ela, você pode dar uma pedrada nela para matá-la. Aí eles entenderam, nossa, mas eu tenho pecados, eu tenho erros. Aí eles se autoconscientizaram, entenderam, cada um foi largando as suas pedras e foram embora. A exigência de total pureza diante de Deus obrigou aqueles homens a irem embora. Ou seja, eles entenderam que perante Deus também eles eram pecadores. Que o Senhor sabia do pecado deles. Ou seja, crianças, o Senhor sabe do meu erro e do seu erro. Então, perante o Senhor, Ele sabe das nossas falhas. Então, não podemos condenar as falhas de ninguém. Vá e não peques mais. Quem disse isso também? O Senhor Jesus disse à mulher pecadora.
Quando todos se retiraram diante da mulher acusada e humilhada publicamente, ficou apenas um homem, Jesus. Só ficou Jesus lá. Por quê? Porque não tinha mais ninguém para julgá-la. Todos entenderam que eram pecadores. Então Jesus endireitou o corpo e disse: mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Ninguém, Senhor, respondeu ela. Jesus disse: pois eu também não condeno você. Vá e não peques mais. Olha que coisa linda que Jesus fez. Ele disse para ela que eu também não condeno você. Ou seja, Jesus não veio para condenar o mundo. Ele veio para salvar o mundo. Ele veio para tirar o pecado do mundo. Ou seja, ele veio pagar o preço, crianças. Ele veio para nos perdoar. Ao entrar naquele pátio, a mulher estava sob sentença de morte, mas diante de Jesus, ela ganhou o perdão de Deus e uma nova oportunidade de vida. Jesus foi o único que dirigiu a palavra a ela e o fez para lhe dar o perdão que tanto precisava. Jesus perdoou ela e mostrou para aquelas pessoas que elas também eram erradas. Jesus mostrou para ela que ela tinha sido perdoada por ele, mas ele também deu uma advertência: vá e não peques mais. O perdão de Deus. Agora vamos entender o perdão de Deus. Que coisa maravilhosa, né? Isso foi que o Senhor nos deu, o perdão dele. Deus não dá perdão pela metade. O perdão de Deus é gratuito e definitivo. A Bíblia ensina que ele apaga os nossos erros para sempre. Isso é em Miqueias 7, 18 e 19. Ele nos fala aqui que ele deu o seu perdão para nós para sempre e que ele não volta atrás. A Bíblia ensina que ele apaga os nossos erros para sempre. Ele não se lembra mais dos nossos erros. Ele fez sobre Jesus. Ele colocou o nosso preço sobre Jesus. E do nosso pecado ele não se lembra mais. Por isso nós temos que estar na presença de Deus, senhores, para que possamos usufruir desse perdão diariamente. Nós temos que entender que podemos ir até Jesus pedir perdão. Temos que entender que esse perdão já é nosso, mas não quer dizer que eu tenho que continuar errando, não é verdade? Não porque o ser humano merece, mas sim porque Jesus já fez o sacrifício completo quando morreu na cruz. Jesus já fez o sacrifício completo quando morreu na cruz, senhores. Quando Jesus morreu na cruz, ele pagou todo o preço, todo o meu pecado e o seu pecado também. Jesus assumiu o lugar do pecador e pagou o preço pelo pecado, a morte. E por isso, todo ser humano que se arrepende e pede perdão a Deus, crendo em Jesus como Salvador, tem seus pecados perdoados. Está em Lucas 23, 42 e 43. Mas todo ser humano que acredita em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se eu não acreditar em Jesus, eu não sou perdoada. Se eu não aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu não sou perdoada, senhores. Então eu tenho que entender que eu tenho que aceitar o Senhor Jesus. Sem Ele, eu não serei perdoada. Sem Ele, não adianta o sacrifício. Eu vou dizer a Deus que eu não preciso do sacrifício de Jesus, que eu sou autossuficiente. E é mentira de Satanás, porque eu não sou autossuficiente. Ele que vem colocar essas coisas na minha mente, sabia? Que eu não preciso de Jesus, que eu não preciso da salvação em Cristo, que eu posso ir para o céu só por ser boa. E é mentiroso, porque nós não somos bons. Nós somos bons em Cristo, porque Ele gera em nós a bondade. Ele gera em nós o amor, a compaixão dEle. O perdão de Deus também é um modelo. Da mesma maneira que Deus nos perdoa, Ele nos ordena a perdoar o próximo também. Está em Mateus 6,12. Então, como Deus me perdoou, juniores, eu também tenho que perdoar meu amiguinho. Sabe aquele amiguinho que fez bullying comigo? Sabe aquele amiguinho que falou mal de mim? Sabe aquele amiguinho que fala mal de mim? Eu tenho que perdoar ele. Por quê? Porque o Senhor perdoou o pior em mim. Então, eu tenho que perdoar os meus amiguinhos. Porque assim, eu estou sendo o que Deus me criou para ser. Eu estou sendo imagem e semelhança do Senhor. Porque se eu não perdoar, o Senhor também não me perdoa. Porque o maior presente que Ele me deu foi o perdão. Então, eu tenho que perdoar todas as ofensas que as pessoas me fazem. Eu tenho que perdoar, vocês têm que perdoar todas as ofensas que os amiguinhos de vocês fizeram. Ou aquelas crianças que não entendem Jesus, elas acabam praticando coisas erradas. Nós que somos de Jesus, nós temos que perseverar no perdão, entendendo que também fomos perdoados. Recebendo o perdão. O perdão está disponível para todos os que sinceramente se arrependem. Esse perdão só está disponível, ou seja, nós só temos acesso a ele quando eu me arrependo. O que é se arrepender? É entender que eu errei. Assim, nossa, eu me arrependi. Eu entendo que eu errei. Eu entendo que eu fiz coisas erradas, que eu desobedeci, que eu falei palavrão, que eu fiz aquelas coisas que não agradam.
Entenderam, juniores? Então nós temos que entender que temos que nos arrepender. E arrepender é você pedir perdão ao Senhor, entender que você errou, pedir perdão ao Senhor e não praticar mais aquele erro. Foi assim que o Senhor falou para aquela mulher. Ele não disse para ela, vá lá e peca de novo que eu vou te perdoar. Não, vá e não peques mais. Ela se arrependeu e não pecou de novo. Não aquele tipo. Mas o perdão de Deus tem um propósito, a mudança de vida. Ele quer ver o homem livre do pecado, seguindo os princípios da palavra e vivendo em verdade. Ele quer ver o homem livre, quer ver vocês, juniores, livres do pecado. Quando vocês se arrependem, pedem perdão a Ele, entende que Jesus pagou o preço por vocês, vocês são livres do pecado. O pecado não tem força, ou seja, o erro não tem força com vocês mais. Vocês vão ser fortalecidos para não errar. Em Cristo nós somos livres. Aí nós temos uma mudança de vida, passamos a não pecar mais, a não errar mais. E quando acontecer algum pecado, nós pedimos perdão ao Senhor. E assim nós somos perdoados e começamos a seguir uma vida nova em Cristo. Com o perdão de Deus, nos tornamos santificados e podemos ter comunhão com Ele. Nós somos santificados pelo perdão de Deus. Mas o perdão de Deus em Jesus, pelo sangue de Jesus, nós temos acesso a Deus. Eu tenho contato a Deus, eu recebo as bênçãos de Deus, mas somente pelo sangue de Jesus, juniores. Somente porque Ele pagou o preço por mim e por vocês. O perdão de Deus está disponível para todas as pessoas que erram e se arrependem. Ou seja, está disponível a mim e a vocês. E através de vocês podem ensinar a todas as pessoas que elas têm o perdão de Deus em Cristo. Que se elas aceitarem ao Senhor Jesus e se arrependerem dos seus pecados, elas são perdoadas pelo Senhor. Elas têm acesso a Deus também. Através do seu amor, somos perdoados e podemos prosseguir a nossa vida sendo mais fiel a Jesus. Então, através do seu amor, juniores, nós podemos ser perdoados, podemos seguir uma vida nova em Jesus. Entenderam, juniores? Então, a partir de agora, que possamos nos arrepender dos nossos erros, que possamos entender que somos perdoados em Jesus Cristo. Ele pagou o meu preço, agora nós temos acesso ao Senhor. E temos também que entender que nós temos que perdoar o próximo, temos que perdoar aqueles amiguinhos, como eu disse a vocês, aqueles que nos fizeram mal. Temos que perdoar todas as pessoas. Por quê? Porque o Senhor perdoou o pior em nós. E nós somos pecadores, mas somos santificados em Cristo. Somos salvos em Cristo. Temos vida nova em Jesus. Amém, juniores? Então a palavra do Senhor de hoje foi uma bênção. Nos falou sobre o arrependimento, sobre perdoar as pessoas e sobre ter uma vida nova em Cristo. Amém? Vamos orar então, agradecendo ao Senhor nosso Deus por essa lição abençoada? Oremos então. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Pai, nós te agradecemos por mais essa lição abençoada. Te louvamos, Senhor, por cada junior que está assistindo essa lição. Grande Deus, te pedimos que eles possam estar entendendo essa lição, grande Deus, que eles entendam que são errados também e que eles não podem julgar ninguém e que também tem que perdoar as outras crianças e as outras pessoas, grande Deus. Que eles entendam que eles também erram e que o maior presente que ganhamos de Deus foi o perdão em Cristo Jesus. Foi a salvação em Cristo Jesus. Que possamos entender, Senhor, que somos pecadores e não temos o direito de julgar ninguém. Grande Deus, te pedimos pela tia André, pelo tio Everson, te louvamos pela vida deles. Pai, te agradecemos por cada um que está cumprindo o desafio. Te pedimos para aqueles que não estão cumprindo, que venham sim a cumprir cada desafio gerado nesse grupo. Grande Deus, te louvamos pela tua presença, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.